Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 51. Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda. O tema ainda o passe. A página 249. E assim Hermínio Miranda continua nos esclarecendo. Precisamos estar sempre protegidos pela prece e pelas boas intenções. Todo aquele que aplica passe, ele precisa estar protegido pelas preces e pelas boas intenções. Bastante amor no coração. Sempre que nos levantarmos para dar passes num irmão desencarnado e incorporado. Então veja bem, aqui Hermínio Miranda ele está nos esclarecendo o seguinte, que muitas casas espíritas têm o hábito, eu não posso dizer que estão certos nem que estão errados, mas esclarecendo da seguinte forma: quem somos nós para avaliar, né? Sei que surte efeito sim, se é contra ou se é a favor. Vamos tratar da seguinte forma. Hermínio Miranda, ele muito humildemente, ele está dizendo aqui o seguinte, que, por exemplo, existem muitas casas que aplicam passes no espírito, ou melhor, muitas casas que têm o hábito, né, onde ali os médios têm o costume, o hábito de aplicar passe nos espíritos incorporados. Incorporados, nós abolimos esse termo incorporado, incorporação, por imantação em seu campo vibracional do médium, né? Então o espírito ele imanta o campo vibracional do médium. Então, substituindo esse termo incorporação. Mas as pessoas aceitam conforme elas querem e não tem problema nenhum. Então, muitas casas espíritas, eles criaram esse hábito de aplicar o passe naquele espírito que se faz presente ali no campo vibracional do médium. Então, por exemplo, o espírito está ali dialogando com o doutrinador, então é convidado um médium para poder aplicar passes naquele espírito manifestante. A gente sabe que, sim ou não, algum resultado se dá naquele momento. Porque por mais que nós aplicamos o passe no médium, mas aquelas energias do passista, ao alcançar o campo vibracional do médium, acaba beneficiando também o espírito manifestante. Então vejamos, sequência. Em vários casos, sempre que nos levantamos para dar passes num irmão desencarnado, incorporado, mas para que dar passes? Para que dar passes? Então, para que dar passes num espírito que se faz presente no campo vibracional do médium? Hermínio continua. Em vários casos ele pode ser aplicado, mas é preciso usá-lo com moderação, para que ao tentarmos acalmar um espírito agitado, não o levemos a um estado de sonolência que dificulta a comunicação com ele. Justamente do que mais precisamos. Então,
é preciso bastante cautela nesse momento também, porque o passe, ele é sedativo. Também ele é sedativo. Ele é um calmante, ele é um sedativo, ele é como que eu vou dizer? Ele desobstrui, né? Todas as áreas bloqueadas do espírito e também do médium e também do paciente que recebe um passe. Então, por exemplo, você chega à casa espírita e você vai passar pela câmara de passe. Então é natural que o passe ele acalma o sistema nervoso. O passe ele acalma o nosso organismo psicológico, emocional, o nosso campo psíquico, acalma a nossa alma, né? O passe ele acalma as 37, 38 trilhões de células que nós possuímos no corpo físico. Acalma, seda, anestesia. Por isso que quase que sempre a pessoa, depois que recebe um passe, ele sente assim um alívio tão grande no corpo físico, porque desobstrui vários canais, desintegra ectoplasmas negativos que encontram-se no nosso corpo físico e corpo perispiritual. Por isso vem a sonolência, né? Vem aquele relaxamento, a pessoa se relaxa e tudo mais. Se temos necessidade de dialogar com esse espírito, né? Então é preciso tomar bastante cuidado para não anestesiá-lo. Para ajudá-lo, como vamos entorpecê-lo a ponto de levá-lo ao sono magnético? Tem que tomar muito cuidado. Às vezes, no entanto, isso é necessário. Já debatemos por algum tempo o seu problema, o que tinha que ser dito, pelo menos por enquanto foi dito, e ele continua agitado. Neste caso, o passe pode ajudá-lo a serenar-se. De outras vezes é necessário mesmo adormecê-lo, a fim de que, ao ser retirado pelos mentores, seja recolhido a instituições de repouso para tratamento mais adequado, ou trazido na sessão seguinte em melhores condições de acesso. Sim, porque precisamos entender que quase sempre o atendimento ao espírito manifestante quase sempre não se dá numa vez, duas vezes, três vezes. E sim, várias vezes, conforme Hermínio Miranda já nos esclareceu muito nesse livro e continua nos esclarecendo. Então, vejamos. É preciso entender também que se às vezes médium nenhum ali, naquela reunião mediúnica de desobsessão, se nenhum médium se levanta e se propõe a aplicar o passe naquele espírito manifestante, é preciso entender que os benfeitores, eles possuem recursos muito melhores que os nossos, pois se ali o espírito se faz presente, graças aos benfeitores que ali os levaram, né? Caso contrário, aqueles espíritos não se manifestariam através daqueles médios, principalmente quando a casa espírita é uma casa espírita séria, onde há trabalhadores sérios, responsáveis e dedicados. Então, se nenhum médium se levanta e se propõe, os mentores, eles possuem recursos. O que nós sabemos que a maior parte dos espíritos atendidos nestas casas espíritas sérias, quase sempre eles saem
conduzidos pelos mentores espirituais em determinadas macas, até dormindo, anestesiados pelos eflúvios, tanto dos médios passistas, quanto também pelos medicamentos ministrados pelos mentores espirituais ali nos trabalhos. Ministração essa imperceptível, muitas vezes sem que o espírito fique sabendo. Eu já presenciei vários casos quando o espírito, do nada, ele apenas pronuncia algumas frases assim: estou sentindo um sono. Que sono é esse? Meu Deus, será que eu estou morrendo? Mas que sono! E apaga. Isso são os mentores ali que aplicam medicamentos sedativos naqueles espíritos para que eles durmam, para facilitar um pouco o tratamento nos departamentos espirituais. Então, Hermínio Miranda continua dizendo: o passe ajuda também a desintegrar certos apetrechos que costumam trazer, porque muitos espíritos comparecem às casas espíritas trazendo alguns apetrechos, como por exemplo, olha só, capacete na cabeça, né? Couraças, objetos imantados, armas, símbolos, vestimentas especiais. Para isso serão passes de dispersão. Eles falam em passe de dispersão, mas eu não acredito nesse termo de passe de dispersão, passe disso, passe daquilo, passe de limpeza. Para mim, passe é uma coisa só. Não existe outros adjetivos, não existe nada. Passe, para mim, existe um só: amor. Apenas amor. Entrega total, disciplina, responsabilidade, compromisso. Mas os espíritos, eles comparecem, muitos espíritos comparecem, levado pelos mentores espirituais às casas espíritas, munidos ainda de muitos apetrechos, né? Capacetes, couraças, objetos imantados, armas, símbolos, vestimentas especiais. Uns se apresentam ainda com as vestimentas de quando estiveram na guerra, como se fosse um general, vestido de general, de um comandante. Outros comparecem ainda com um capacete do período da escravatura, né? Eu já tive a oportunidade de presenciar um espírito. Olha só, para você ver que situação. Às vezes você pode pensar assim: agora o Luiz enrola o vídeo todo. Não é enrolar, isso são informações, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento desses tipos de situações. Luiz, mas isso é possível? É possível. Eu já tive a oportunidade de presenciar a presença de uma moça, aparentando, vamos pensar assim, uns 25 anos, ela carregando no colo uma boneca, como se fosse ela uma lunática, uma alienada mental, você entendeu? Carregando no colo uma boneca e ela chupando bico, ela com o bico na boca,
carregando a boneca, e ela tinha também em mãos uma mamadeira, que ela punha essa mamadeira na boca dessa boneca e tentava fazer com que essa boneca tomasse essa mamadeira, tomasse esse leite que estava na mamadeira. E ela chupando o bico, como se fosse uma uma mongoloide, né? Então, totalmente fora de si. E eu procurei saber, mais ou menos, a história daquela nossa irmã. Então é uma história assim muito triste que deixa para lá. Mas ali, através do campo vibracional do médium, ela, quando se fez presente, foi preciso várias sessões de desobsessão para que o choque anímico pudesse despertá-la para a realidade. E quando ela despertou, ela chorou muito. Por que que ela chorou? Porque ela deparou com o verdadeiro fato, o que ela havia praticado, porque existe uma causa por ela carregar aquela boneca e ter na boca aquele bico, chupando bico. Imagine uma moça de 25 anos, totalmente lunática, alienada, chupando bico e carregando uma boneca entre seus braços, como se fosse uma filhinha dela. E os passes e o diálogo do doutrinador gradativamente foi desintegrando toda aquela imantação, até que ela pôde, numa determinada reunião, ver tudo aquilo e ela pôde se desvincular desse processo todo. Aí você me pergunta assim, mas você esteve presente nessa reunião mediúnica de desobsessão? E eu vou te dizer assim, estive sim. Mas aqui em São Sebastião do Paraíso, aqui no Brasil, sim. Mas em que condições? Fisicamente ou espiritualmente? É óbvio que eu estive espiritualmente num centro espírita, e eu tive a oportunidade de assistir a presença, a manifestação desse espírito nestas condições. Como eu presenciei também o dia em que o choque anímico, depois de várias reuniões mediúnicas, conseguiu os médios através do passe e os mentores através dos medicamentos espirituais desobstruir todos aqueles canais para que ela pudesse enxergar a realidade. Olha só para você ver que coisa interessante. Então, Hermínio Miranda continua assim, ó. Com o passe, podemos mais facilmente alcançar-lhes o centro da emoção. No caso do espírito que se faz ali presente no campo vibracional do médium, transmitindo-lhes diretamente ao coração as vibrações do nosso afeto, que parecem escorrer como uma descarga elétrica ao longo dos braços. Sim, o médium, quando ele aplica passe, a maioria dos médios sente descer pelos braços, né, por esses dois membros superiores que são os braços. O médium sente, parece que desce pelo braço dele como se fosse uma cachoeira de água, de energia que inunda todo aquele campo vibracional do médium e do espírito necessitado. Então isso aí é fato, né? Isso é realidade.
O passe cura dores que julgam totalmente físicas. O passe, nesse caso, em se tratando de passe no espírito manifestante, cura, alivia, né? Fortifica aquelas energias. O passe cura dores que o espírito julga totalmente dores físicas, porque o psicossomático dele está assim tão aguçado que para ele naquele momento aquela dor é física, mas não é física, é uma dor aparente, é a impressão impressa no teu perispírito que ainda se faz com tamanha intensidade. Então o passe, ele desobstrui esses canais ao ponto do nosso irmão paciente enxergar esse processo todo, pois localizam-se muito realisticamente em pontos específicos de seu... É verdade. Eu tenho um amigo meu, faz parte do assunto, é importantíssimo isso. Eu tenho um amigo meu que aqui no corpo físico que desencarnou com infarto. Só que o infarto dele foi provocado por desregramento de prostituição, drogas, bebidas, cigarro. Ele tinha uma vida totalmente desregrada. Nós já o auxiliamos uma vez que depois do desencarne ele foi parar em determinadas regiões umbralinas, né, sendo vampirizado por espíritos lá das regiões das trevas. Então, mas nós já socorremos ele, já está amparado, está muito bem espiritualmente, depois de uns 10 anos nestas regiões de sofrimento, graças a Deus, né, que existem essas regiões, onde o espírito pode ali expurgar todas essas toxinas. Então, depois de uns 10 anos nestas regiões umbralinas, nós estivemos até ele e socorremos ele. Então, ele, lá nas regiões umbralinas, ele trazia a mão, tanto à esquerda quanto à direita, ele trazia as mãos sobre a região do coração. Um dia, conversando com ele, perguntei, mas por que você coloca as mãos sobre essa região? Ele falou, porque eu sinto a dor intensa do dia do infarto lá no corpo físico. Depois de uns diálogos, algum socorro, amparo, proteção, foi, então você ainda sente, eu ainda sinto até hoje a obstrução das artérias e o rompimento das artérias do ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Eu sinto aquela dor até hoje, mas isso é uma dor somatizada no teu eu, registrada no perispírito, que gradativamente, conforme ele foi progredindo mediante os tratamentos espirituais nos departamentos espirituais, recebendo medicamentos e recebendo passes, e também água purificada no departamento espiritual para onde nós o levamos, ele desapareceu aquelas dores. Foi feito alguns tratamentos nele, assim, de regressão até o momento do infarto. Nós vamos fazer uma regressão em você até o momento do infarto, para você ver, para você sentir, perceber que essa dor é uma somatização.
você vai ter que nos ajudar. Então os amigos espirituais diziam isso a ele. E ele foi se ajudando, se libertou da dor, né? Então é por aí. Então o passe cura dores que julgam totalmente físicas, pois localizam-se muito realisticamente em pontos específicos de seu perispírito. Tá vendo só? Vamos para o próximo vídeo para nós dar sequência nesse assunto maravilhoso.